Olá, Ricardinho e Lúcia. Vou cumprimentá-los aqui rapidinho, porque nós tivemos um atraso aqui, né? Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Luana, Elane Oliveira, Selma, que eu estou vendo aqui, Dinho, Rosilene, Diego e Osmane. Olá, Wagner, boa noite. Boa noite, já pedindo desculpas pelo atraso. Infelizmente nós tivemos probleminha mais uma vez no serviço, e está acontecendo quase todas as quartas, né? Mas que a espiritualidade nos auxilie sempre aí, e dá para a gente conversar um pouquinho rapidamente sobre esses temas, né? Boa noite também, Adriana Dantas, Andréia Dantas, Sueli, Marina também, né? Sueli, Fabiana Caldas, Oneida Alves. Infelizmente, Oneida, não teve jeito de iniciarmos antes. Catarina também, boa noite Álvaro. Lidiane, boa noite também para alguns ou vários, né, que a gente não está conseguindo ver e identificar aqui, mas como eu disse a vocês, nós vamos fazer uma conversinha rápida. Vou fazer uma prece aqui de abertura também rapidamente. Boa noite, Érica, boa noite também, Leopoldina, para nós conversarmos e fecharmos aquele tema, né, sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Pelo menos isso a gente consegue fechar. Bem, meus queridos companheiros, então vos convido agora nesse instante a elevar o seu pensamento ao mais alto, sobretudo para agradecer a Deus e a Jesus e a própria espiritualidade por todas as oportunidades que eles nos concedem, principalmente a oportunidade de estarmos juntos, ainda que por um tempo reduzido, mas que com certeza faz muita falta para mim pessoalmente e para muitas pessoas, talvez para muitos espíritos que sempre esperam e aguardam esse nosso momento de refletir e principalmente de aprender um pouco mais sobre as leis que regem o universo. Meus queridos irmãos, meus queridos companheiros, que o lar de cada um de vocês possa estar nesse instante envolvido pela paz, pela proteção e pela luz do Cristo, e que essa luz possa ser refletida, que nós sejamos espelhos refletores desta luz, a iluminar não somente o nosso caminho, mas o caminho de todos aqueles que também estiverem caminhando conosco, rumo aos mesmos objetivos, a evolução. E aqueles que ainda não estão caminhando, que a luz possa servir como um verdadeiro e grande despertar para estas almas que ainda não conseguiram enxergar Jesus. Que assim seja. Que bom! Vamos lá, Heitor, boa noite, Heitor, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Luísa Bonfim, Vânia. Gente, como eu disse para vocês, e exatamente por conta do nosso tempo, nós vamos fechar aquele tópico que a gente estava falando e conversando sobre o desaparecimento do corpo de Jesus. Então, eu não sei se vocês se recordam, a gente estava falando, citando os evangelistas e principalmente, né, as três hipóteses que poderia ter ocorrido com o corpo de Cristo. Ele poderia realmente ter desaparecido, alguém foi lá e subtraiu o corpo de Jesus, ou poderia ter acontecido aquilo que para nós ainda seria, né, um fato realmente milagroso, porque talvez por um processo de aceleração desse processo mesmo de decomposição, e aí é um processo natural, mas apenas uma oportunidade ou uma aceleração para que decompôs mais rapidamente e todas as substâncias e todas as células e tudo aquilo que foi utilizado realmente retornasse à natureza, ou uma terceira teoria que fala sobre que Jesus não teria tido um corpo físico e sim um corpo fluídico. Olá, Sr. Antônio Pazotto, olá, Luísa Nalim, Maria de Fátima, Gustavo Duarte, Michele, Gabriel, boa noite para todos vocês. Então, o que nós vimos? Primeiro, Kardec não vai fechar a questão, tá? A espiritualidade não trouxe também nenhum tipo de informação e informação nova sobre essa questão. O que nós estamos e onde nós paramos no debate, né, Sr. Luiz Alberto, foi exatamente sobre essa possibilidade, ou aquela teoria que surgiu na época de Kardec, principalmente com Rustang, de que o corpo de Jesus seria fluídico. E o que nós vimos? Nós vimos que o próprio
os próprios evangelistas, né, Fabíola, boa noite, o que eles fizeram? Eles narraram a vida do Cristo. Só que nessa narrativa da vida de Jesus, nós percebemos que Jesus teve um período de gestação, Jesus nasceu, Jesus cresceu e se desenvolveu, ou seja, tudo o que os evangelistas nos trazem exatamente representam a existência de um corpo físico, desde o início. E aí nós estamos, como o próprio Kardec fez, do início até o seu desencarne, a sua crucificação e morte. Olá, Rodinei, Adaí, sejam bem-vindos. Então, os evangelistas narram exatamente isso. O Jesus teve uma vida e uma vida normal. Agora é o seguinte, nós temos alguns episódios que eles narram que dizem respeito exatamente ao pós-desencarne ou pós-crucificação. Por quê? Porque Jesus também teve, durante aqueles dias em que ele ficou com os apóstolos, uma vida. Jesus acompanhou, nós vimos no último encontro, né, as aparições de Jesus depois do seu desencarne, e ali em alguns dos momentos ele até mostra, olha aqui as minhas mãos, os meus pés, o furo que os pregos fizeram, né? Boa noite, Jossanã. Então Jesus teve depois, aí sim, um corpo perespiritual. Então Kardec considera Jesus até o seu desencarne e depois do seu desencarne. Bom, se nós adotarmos a teoria de que Jesus teve apenas e tão somente durante toda a sua existência um corpo fluídico, a gente tem que admitir, vejam bem, Adriana Valério, o que Kardec diz: se nós admitirmos que Jesus teve um corpo fluídico, nós temos também que admitir que Jesus nos enganou durante toda a sua existência. Boa noite, Maria Souza. Vejam, como poderia Jesus, com toda essa sua evolução, com todos os seus ensinamentos, nos enganar com um corpo fluídico durante a sua existência? Tá? Então, não tem como nós entendermos isso. E por que Kardec chega a falar e inclusive concluir isso? Gente, é muito simples. Ora, o que é um corpo fluídico? Tenha certeza daí que ele estará aqui nas nossas orações, no nosso caderninho de intenções. O que seria um corpo fluídico? Um corpo fluídico é aquele corpo formado, ou aquele corpo que as pessoas, aquilo que nós chamamos de agêneres, que as pessoas conseguem ver, tá? Isso todo mundo consegue ver, mas é uma aparição. Ele tem apenas e tão somente a aparência de um corpo físico normal. Sim, você é capaz de tocar este corpo físico. Boa noite, André Vieira. Você é capaz de tocá-lo, você é capaz de pegá-lo, mas é apenas e tão somente a parte exterior do corpo que possui esta materialidade. Kardec vai explicar o seguinte: internamente, este corpo fluídico não possui os órgãos normais que o nosso corpo físico tem. O corpo fluídico, ele não tem essa necessidade que nós temos de passar por esse processo, ou um sistema respiratório como o nosso, tá? Ele não tem toda a parte do intestino, ele não tem esses órgãos internos que o corpo físico tem. Então, Jesus nesse primeiro momento estaria nos enganando, porque muitas coisas que ele fez, ele estava simplesmente fingindo, porque ele não teria essa vida física. Boa noite, Daniele, boa noite também, Lúcia, Célia, sejam bem-vindas. Então, de novo, mais uma vez, Jesus teria nos enganado durante todo este período em que ele teria vivido, ele teria vivenciado. O Sr. Antônio está lembrando aqui para nós, né? Harpas eternas, que conta toda a existência de Jesus, afirma que Jesus teve um corpo biológico como o nosso. Sim, né? E é exatamente, Sr. Antônio, a conclusão que o próprio Kardec chega. Gente, para vocês terem uma ideia, Kardec vai comentar aqui: um corpo fluídico, como ele não possui essas estruturas e esses órgãos internos como nós temos,
É exatamente essa sua pergunta, Érica. Não existe sangue. Você pode cortar um corpo fluídico ou uma gênere, não vai sair sangue, ele não vai sentir dor. Então, durante todo esse período que Jesus estaria ali sendo, de alguma forma, supliciado, ele estaria fingindo e aquele sangue, aquela coisa seria uma invenção. E a gente sabe que não é. Por quê? Porque nós temos inclusive provas, e aí podemos buscar, o próprio Vaticano tem notícias de que ainda possui aquele sudário, né? Exatamente aqueles panos que foram utilizados para cobrir o corpo de Jesus, aquele que foi utilizado por Verônica para secar o rosto de Cristo. Então, ali ficou a demonstração de que Jesus tinha exatamente o corpo físico, e este corpo físico, ele possuía todo este sangue que nós também temos. Agora, um corpo fluídico, Kardec deixa muito claro, ele não tem isso. Por isso, ele já refuta completamente essa teoria de que Jesus teria um corpo fluídico. Gente, boa noite para vários de vocês que estão chegando aqui, Nadissan, nosso querido professor aqui, o Paulo Henrique, Valdete, tá? Um abraço para todos vocês. Então, para a gente fechar essa questão, nós não podemos nos esquecer, né? Roseli, Salvador, boa noite. O que aconteceu naquela noite, ou melhor, naquele momento em que Jesus estava sendo crucificado, que estava numa cruz e estava próximo daquele período delicado do próprio povo judeu, que eles iriam comemorar a Páscoa, não teria como cuidar do corpo de Jesus. O que eles fizeram, o que eles pediram? Olha, Pilatos, deixa a gente, né? Está lá Nicodemos e José de Arimateia, que eram ali doutores da lei, deixa a gente tirar o corpo do Cristo, colocar numa sepultura, porque nós temos aí as nossas comemorações, então a gente precisa tirá-lo de lá e vamos colocar numa sepultura, para que ali nessa sepultura, depois no primeiro dia da semana, a gente vá lá e aí façamos todos os cuidados com o corpo. Desceram o corpo da cruz, ele estava ali ensanguentado, fizeram aquela higienização, aquela limpeza rápida, levaram e colocaram no túmulo. Inclusive os evangelistas ainda dizem que foi determinado que 2 soldados ficassem ali, exatamente para que nenhum deles pudessem, nenhuma pessoa, se apossar do corpo do Cristo. Isso é o que os evangelistas nos trazem. Então imagina, mais uma vez, nós teríamos sido enganados, não somente por Jesus, mas por aquelas pessoas que teriam tirado o seu corpo e o colocado numa sepultura. Eles também nos enganaram. Então veja, o próprio Kardec fala, gente, não tem como nós adotarmos essa teoria do corpo fluídico para explicar o desaparecimento do corpo de Jesus, tá? Vai dizer Kardec que, apesar de eu ter citado aqui o Rustang, não foi ele que criou essa teoria, tá? O próprio codificador vai falar dos apolinaristas, né? Lá no século IV, Apolinário, que surgiu com esta história desse corpo fluídico. Depois ele vai falar também que uma das seitas dos gnósticos, os docetas, eles também tinham essa teoria de que o corpo de Jesus era fluídico, mas Kardec, sem adentrar e sem procurar e sem trazer informações claras e precisas para nós do que aconteceu, ele simplesmente vem refutar essa teoria que não condiz com a verdade, principalmente porque se fosse, nós teríamos sido durante todo este período enganados por Jesus. E eu tenho certeza que Jesus não nos enganou. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque a sua missão e a sua tarefa, como o próprio Kardec vem colocando neste mesmo capítulo e em diversos pontos, que o principal que podemos e precisamos extrair dos ensinamentos do Cristo são exatamente todo este ensinamento e o caminho que ele deixou traçado, que ele deixou trilhado, para que nós também pudéssemos chegar exatamente neste mesmo
patamar que ele chegou da evolução. É isso que nós precisamos extrair desses ensinamentos e dessas passagens. Gente, dessa forma, como eu disse para vocês, seria uma live mais rapidinha mesmo, só para a gente fechar esse tema. Por quê? Porque no próximo encontro a gente já vai entrar na quarta e última parte do livro A Gênese, onde nós vamos falar das predições, né? Lembram? A Gênese inicial planetária e do nosso corpo, a gênese da doutrina, né? Inclusive o primeiro capítulo, os milagres de Jesus, que a gente fecha exatamente nesse ponto, e as predições. Então nós já estaremos entrando na última parte das predições. E a gente vai começar exatamente com a teoria da presciência, como que a espiritualidade nos explica sobretudo, e aí a gente vai buscar no próprio início, né, quando a gente trabalha um pouquinho aquela questão da lei da relatividade, né, de tudo o que existe, sobretudo do ponto de vista material, nós vamos aprender como que a espiritualidade nos explica essa questão da presciência. Como é que seríamos capazes de prever alguma coisa com relação ao nosso futuro? Agradeço mais uma vez a todos vocês, peço também mais uma vez desculpas por essa live mais rápida, mas infelizmente de novo por questões de trabalho. Nós vamos estar aqui amanhã dando sequência às nossas leituras e estudos, né? Amanhã o Livro dos Espíritos e numa sequência bem interessante que nós estamos, né? Mais uma vez muito obrigado a todos, fiquem em paz, que com o coração em paz tenham uma excelente noite e eu espero vocês no nosso próximo encontro.